Adriana, vou aproveitar, então, que começou a gravar Hum, agora, e só fazer uma síntese, então, da apresentação, ok? Para aquela tá, pessoa que vai acompanhar no YouTube se localizar, né? tá. Então, nós estamos aqui num evento promovido pelo Núcleo de Estudos em Linguística, Núcleo de Estudos em Linguística Cognitiva e Cultural da UFMG, o NELC, que hoje é coordenado pela professora Lúcia Ferrari, e nos deu esse espaço para convidar a prestigiada professora Adriana Barbosa. E a professora Adriana Barbosa é professora da UNB, com especialização na área do gesto, linguística cognitiva e demais assuntos, né? Para o currículo dela, depois a gente vai até disponibilizar o seu Lattes, Adriana, se você permitir, Sim. no link, né? Para que as pessoas te conheçam melhor. E aí, com a palavra você, Adriana, para conversar com a gente sobre gesto. Ok, pessoal. Então, começando, eu propus o tema mente corporificada, né? Como gestos revelam a fluência conceptual. Eu vou só tirar vocês daqui para isso não atrapalhar a visualização. Então, vamos começar. O que eu propus hoje seria falar três momentos da nossa conversa, que eu espero fazer em 30 minutos. Um breve panorama sobre os estudos do gesto, né? Então, o que é isso? Eu não sei se talvez para alguns de vocês é uma novidade, talvez para alguns de vocês tenha algum conhecimento, eu sei que alguns aqui já conhecem bastante, mas eu vou dar esse breve panorama sobre o que é estudos do gesto, principalmente hoje em dia. Depois falar um pouquinho da parte cognitiva, né? Motivação cognitiva e modos de representação gestual, que vai dar uma noção para vocês um pouquinho de como que eu faço essa análise, vamos dizer assim. Não vai dar tempo da gente falar da metodologia, mas eu vou falar um pouquinho da base teórica, né? Ou de uma parte da base teórica que eu utilizo para analisar esses gestos. E, por fim, espero que dê tempo, eu vou falar um pouquinho da competência metafórica e da fluência conceptual, mais voltada para o ensino de língua estrangeira, que é aonde eu me concentrei no meu doutorado, né? Então, vamos começar. Bom, o estudo de gestos, né, é um campo que iniciou-se, o que a gente conhece hoje como estudo de gesto, ou gesture studies, né, iniciou-se com a fundação da Sociedade Internacional de Estudos de Gesto, ICEGS, né, na sigla em inglês, lá para o início dos anos 2000. Então, vocês podem perceber que é uma área muito recente dentro dessa perspectiva nova dos estudos de gesto, né? Mas a sistematização de estudos nesse campo ocorre desde a Roma Antiga. Então, o gesto, como parte da fala, o que acompanha a fala, o que está relacionado à fala, não é algo novo, completamente, assim, groundbreaking, né? É algo que as pessoas já se estudado desde a Roma Antiga, principalmente pelos tratados de Quintiliano, na parte da retórica, né? E atravessa a história até o século XX, né? Que é onde começa essa fase mais contemporânea dos estudos de gestos, né? Particularmente a partir da década de 80, com publicações sistemáticas que começam a ganhar força, assim como propostas de análise gestual. Eu vou falar muito rapidamente aqui nesse slide, para vocês entenderem, né? A gente tem a retórica clássica de Quintiliano, que já falava de gestos, né? Mas era uma ideia de gesto que perpetuou até a modernidade, né? Como gestos que era quase que conscientes, não sei se essa é a melhor palavra, mas você gesticulava acreditava-se que o gesto era consciente, e, portanto, se ele era consciente, você poderia domá-los, vamos dizer assim, discipliná-los, né? Haveria uma ideia de que você pode controlar o seu gesto, a sua gesticulação, e isso teria efeitos na retórica, né? Na forma como você discursa, principalmente. Isso ainda é muito... Existe um pessoal que ainda estuda, que pensa em gestos dessa maneira, nesses cursos de public speaking e tal, você não pode gesticular muito, né? Tem muitas dessas crenças, né? Que nós, da área de estudos de gestos, tentamos desmistificar, desconstruir algumas dessas crenças com relação a gesto, e o gesto pode ou não ter um efeito negativo na sua fala, essas coisas que realmente, como a gente está vendo, são muito antigas e que não correspondem mais a como a gente pensa gesto hoje. Depois teve um período medieval, né, que teve uma outra abordagem, né, também no discurso público, mas
uma forma um pouco mais gestos eclesiásticos, senhores feudais, gestos da vida cotidiana, era uma forma um pouco mais, não era um estudo mesmo de gestos, mas uma documentação. Na modernidade, houve, então, uma retomada dessa ideia dos gestos como uma reflexão filosófica, né, do gesto como linguagem natural humana, mas também uma retomada dessa ideia de que os gestos poderiam entrar aí numa ideia de que você pode controlá-los e como você deveria ou não gesticular. Tem esses tratados, né, que lista usos incorretos dos gestos, né, que condena o uso desenfreado do gesto. O tratado de John Bolivar, que chama esqueci o nome, desculpa, gente, ele tem um nome diferente, é muito famoso, né, e o do Cludius também, e vários outros manuais que vai até o início do século XX, né, esses manuais de como se gesticular, isso ainda existia muito. Mas, assim, a ideia, né, mais inovadora, vamos dizer assim, do gesto como algo que é comunicativo, que está, assim, intimamente relacionado à língua, vem só aí, mais ou menos nos meados do século XX, né, que é a descrição do gesto como meio de comunicação cotidiana, né? Na primeira metade do século XX, mas mais para o final da primeira metade, a gente tem um estudo que é muito marcante, que é do David Ephron, né, de 41, onde ele começa a descrever os gestos, tanto em análises quantitativas quanto qualitativas, né? Os gestos a partir da fala cotidiana. Ele estudou muito ali a comunidade judaica, a comunidade italiana em Nova York, né? E ele documentou, mas mais do ponto de vista antropológico, né, etnometodológico, mas o Adam Kendall, que foi aluno do David Ephron, essas coisas não são coincidências, né? Adam Kendall foi aluno dele e foi com Adam Kendall que realmente essa era mais contemporânea dos estudos de gestos começa a ser fundado, né? Principalmente na década de 70, o Adam Kendall faz um estudo de gestos a partir gestos principalmente da comunidade italiana também, mas ele também documentou vários outros tipos de gestos. E a revolução do Adam Kendall é entender o gesto como algo que não só apenas acompanha a fala, mas que em si tem uma estrutura muito parecida com a linguagem. É o Adam Kendall que vai dizer que o gesto, ele vai cunhar o termo gesture phrase, né, como se fosse um sintagma, uma frase gestual. Então, tem os gestos, né? Então, os gestos têm um núcleo, né? Como eu posso dizer, a execução do gesto, ele vai ter um início, um meio, um fim, e o núcleo vai ter uma parte mais significativa, que tem um significado, né? E ele consegue, a partir dessa proposta de frase gestual, a partir daí a gente consegue fazer análise, onde vê que o gesto realmente acompanha a fala, ele complementa ou não, ele substitui, mas ele está sempre, assim, existe uma relação sistemática entre gesto e fala que não que não é que sejam codependentes, mas que o gesto tem, sim, em sua estrutura, uma função linguística, uma função comunicativa, né? Os estudos de gestos hoje, portanto, as principais... Aqui começa, então, uma perspectiva linguística do gesto, que é onde os estudos de gestos se situa hoje, né? As principais vertentes linguísticas dos estudos de gestos seria a vertente pragmático-discursiva, que é a mais baseada em Adam Kendall, né? O que é mais conhecido no Brasil. Tem a psicocognitiva, fundada pelo McNeill, que talvez seja um dos autores mais conhecidos hoje no Brasil, que propôs a ideia de que o gesto reflete, né, a cognição humana, que é mais ou menos a área onde eu me encontro, mas também tem a etnometodológica conversacional, né, o Jürgen Strick hoje sendo um expoente nessa área. Depois, na parte de perguntas, eu posso mostrar um pouco dessas obras, desses autores, se vocês quiserem. Né? Aplicações hoje de estudos de gestos, assim, a grosso modo, seria diversos estudos na área de comunicação multimodal, muita pesquisa na área de aquisição de linguagem, ensino de línguas, né? Também na área de terapia da fala, assim, na área de
gestos em crianças autistas, também gestos em afásicos, tem várias pesquisas nessa área também. Na artes, tem na área de dança, cinema e teatro também, não é tão linguística, mas é muito estudado. E hoje em dia, o que é uma tendência na tecnologia, né, gestos na inteligência artificial e na interação homem-máquina, né? Muitos linguistas estão trabalhando nisso. Alguns centros de gestos pelo mundo, eu reuni aqui os que estão no site da Sociedade Internacional de Estudos de Gestos, mas podem existir outros, né? A gente tem esses 4 centros na Alemanha, em Aachen, em Chemnitz, em Berlim e na Universidade de Viadrina, 3 centros na Holanda, né, em Amsterdã, em Nijmegen, e na Universidade de Radboud. Tem um na Rússia também, com quem alguns pesquisadores importantes cooperam. A gente tem 2 grandes centros na Universidade de Chicago, e tem um no Canadá, tem um bem novo na África do Sul, com a professora Heather Brooks, na Universidade de Stellenbosch. Aqui no Brasil, vou destacar 3, que é o Grupo de Estudos Interdisciplinares, Linguagem, Interação e Multimodalidade, da professora Mariana Bezerra, na Universidade Federal da Paraíba. Ela trabalha basicamente com aquisição de linguagem, com crianças, né? Então, gestos antes da fala. Tem os Centros de Estudos, Comunicação Intercultural e Interações Multimodais, na UFMG, liderado hoje pelo professor Ulrich Schroeder, que está até aqui acompanhando, várias pessoas do grupo, do qual eu também faço parte, dentro do qual eu elaborei meu doutorado. E tem um laboratório de linguística cognitiva e estudos de gestos na Universidade Estadual do Sudeste da Bahia, onde eu realizei também minha pesquisa, liderada pela professora Maíra Velar, né? E onde eu fiz a minha pesquisa de pós-doc. E eu vou mostrar um dos dados hoje sobre isso. Ok. Mas o que é, então, estudo de gestos, né? O que é gesto? Eu dei esse panorama muito rápido aqui para vocês terem uma ideia que é uma área, você vê muitas perspectivas, mas também muitos centros de estudos pelo mundo, então seria impossível eu conseguir falar de tudo aqui hoje. Eu vou tentar falar do que eu faço com gestos, que é uma pequena parte do que se pode hoje fazer dentro da área de estudos de gestos, né? Dentro das várias perspectivas, eu trabalho também dentro da perspectiva cognitiva, que eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês aqui, né? Dentro dessa área, dentro das abordagens teórico-cognitivas, eu trabalho basicamente com a ideia de gestos e metáfora verbo-gestual, com base nos trabalhos da Cornelia Müller, do Alan Schenk, mas também um pouco do Adam Kendall, né? A partir de uma metodologia de pesquisa que foi desenvolvida no grupo da Alemanha, naquele grupo de estudos de Berlim, e dentro dessa metodologia, que eu não poderei, infelizmente, falar dela hoje aqui, que é mais complexo, a gente tem os modos de representação gestual, né? A professora Cornelia Müller desenvolveu esses modos de representação gestual com base também na linguística de Karl Bühler e também nos modos de representação artística de Gombrich, mas ela chegou, né, também inspirada pelos estudos da linguística cognitiva, nessa ideia de que o gesto, a forma do gesto, ela tem uma motivação metonímica, né? E dentro disso tem uma ideia de abstração e esquematização. Então, basicamente, o que seria isso? Você teria 4 formas básicas, né? Que variam também, mas 4 referências para a gente analisar o gesto em relação à fala. Então, aquela forma gestual, aquela execução gestual, como que a gente poderia interpretá-las, né? Isso é uma parte da forma da nossa interpretação, da nossa análise, vou chamar de análise, né? Você tem gestos que fariam uma modulação de uma ação, então as partes mais significativas de um esquema de ação seria representado nesse gesto, então as mãos vão agir como se fizessem alguma coisa, né? Você tem a manipulação de um objeto, então elementos mais significativos de uma superfície de um objeto são representados ali, então as mãos vão modelar alguma coisa, uma entidade, né, um objeto. Tem as mãos fazendo o formato ou caminho de um objeto, então as mãos estariam ali desenhando no ar alguma coisa, normalmente você faz isso com o dedo indicativo, eu vou mostrar exemplos, né?
o formato e linha mais significativos de um objeto, e, por fim, você tem as mãos representando uma gestalt de um objeto, né? Seriam as características mais significativas de um objeto, então as mãos representam. Felizmente, a gente não tem tempo aqui de entrar na teoria do que seria isso, quando eu falo esquema, quando eu falo gestalt, isso tudo está dentro da linguística cognitiva, então não sei se para todo mundo fica claro, eu vou tentar mostrar exemplos, mas não conseguiria assim, explicar a fundo o que é cada um desses conceitos, mas teremos um curso na semana que vem onde eu vou falar sobre isso. Então, o primeiro exemplo aqui seria um exemplo de uma modulação de uma ação, né? Eu tirei esse exemplo aqui de um vídeo onde o professor está explicando história aqui do Brasil, e ele vai, não do Brasil, desculpa, né? Parte da história brasileira, mas ele está falando das navegações portuguesas, e ele vai falar a seguinte frase em algum momento, né? Que Portugal, os navegadores portugueses, vai contornar o vasto continente africano. E ele faz um gesto aqui em arco, aonde ele modula a ação que esses navios fizeram ao contornar o vasto continente africano. Eu até coloquei do lado aqui um mapinha com esse caminho, né? É claro que a gente precisa dizer que a câmera dele está espelhada, é por isso que ele faz o gesto para o lado ao contrário, mas a gente pode ver que quando ele executa o gesto dele, ele tem, talvez mentalmente, a imagem do continente africano e a imagem do caminho, das rotas que esses navios fizeram. E quando ele fala contornar o vasto continente, o núcleo gestual, ou seja, a parte mais significativa do gesto, retomando Adam Kendall, né? Na frase gestual, você tem uma preparação da mão, mas na hora que ele realmente faz o núcleo do gesto, ele contorna no ar com o dedo indicativo, ou seja, ele não apenas faz o caminho do navio, mas ele também modula a ação de contornar, né? Eu vou mostrar no vídeo. Né? Mais uma vez. Ah, desculpa. Aqui. Né? Então, é basicamente isso que ele fez aqui. Ele modula a ação, mas também desenha o caminho muito parecido com o que a gente vê aqui no mapa. Isso é uma forma de analisar os gestos, mas aqui a gente ainda está dentro de uma perspectiva de uma ação mais concreta. Aqui a gente tem o desenho do formato de um objeto, né? Essa professora aqui está explicando como que ela desenhou alguma coisa no caderno de um aluno, e aí ela fala, eu fiz o contorno do corpo humano, e com o dedo ela desenha o formato da cabeça dela, ela contorna o próprio corpo dela, né? Ela usa o corpo dela como um marco e ela faz com o dedo o desenho do corpo humano, né? Ana, Oi? só uma pergunta, é de propósito que ainda não tem som? Não tem som? Ah, Não. tá, deveria ter, mas é que eu esqueci, vou colocar agora, desculpa. Mas não precisava do som, na verdade, né? Eu sei, por isso eu perguntei. Corpo humano. Obrigada, Nick. Eu que esqueci, gente, desculpa. Agora tem. Deixa eu voltar no outro vídeo lá. Oi? 15, e contornar o vasto continente africano e chegar. Esse aqui. Nada disso. Eu fiz o contorno de um corpo humano. Né? Então, a ideia aqui é a ideia de esquema de ação aqui, muito concreto, na verdade, né? Eu vou explicar, então, o que é um esquema, isso aqui é um esquema de ação, por que isso aqui é esquemático? O que a gente quer dizer de ser esquemático, né? Quando ela fala, eu fiz o contorno de um corpo humano, o que ela fala é corpo humano, mas a gente só está vendo ela do ombro para cima. Então, ela só contorna a própria cabeça. Então, isso é metonímico, né? Ela fala o contorno de um corpo humano, mas só o que ela consegue mostrar na câmera é a cabeça dela. Então, ela contorna em volta do corpo dela, do próprio corpo, né? Para mostrar que ela fez o contorno que seria o contorno de um corpo humano, mas a gente só está vendo aqui uma parte, né, do corpo humano. Mas esses dois exemplos são dois exemplos, como eu disse, de modulação ou de execução de gestos
de ações muito concretas aqui no caso. Quando a gente entra num nível um pouco mais esquemático, né, no nível quase da Gestalt mesmo, a gente vai começar a observar que os gestos, eles ilustram esquemas imagéticos. São coisas muito mais abstratas, né? Só rapidamente o que é um esquema imagético, né, definido por Johnson, primeiramente, como um padrão dinâmico recorrente de nossas interações percepcionais e programas motores que dá coerência e estrutura à nossa experiência. Vou dar um exemplo do que seria isso. Lenkerker também, na gramática cognitiva, descreve os esquemas a partir de relação entre duas entidades, né? Com graus diferentes, né? De perfilamento. Então, na relação dessas duas entidades, uma está mais destacada, vamos dizer assim, que outras, né? Então, a entidade mais proeminente é chamada sempre de trajetor, e é interpretado como sendo localizada, avaliada ou descrita, podendo ser caracterizado também como foco principal dessa relação, dessa ação. E a outra entidade, e se tiver uma outra entidade um pouco mais proeminente, ela terá um foco secundário, um pouco mais estável, que seria, então, o marco. Então, no caso aqui, a gente pode pensar na professora, o corpo dela é o marco, o dedo dela fazendo o caminho do corpo humano é o trajetor. Aqui nós temos os exemplos, por exemplo, do esquema de arco. Ele é muito comum para a preposição über em alemão, que em português seria ultra ou sobre, né? No alemão seria over. Esse é um esquema prototípico, tá? Esquemas são sempre prototípicos de alguma palavra, de algum esquema de ação, enfim. E ele motiva vários sentidos. Em alemão, por exemplo, esse esquema aqui, que é uma ideia, o trajetor é essa seta, o marco é esse paralelepípedo, que seria isso, né? Enfim, essa caixinha embaixo. E aí a gente dá a ideia de que o trajetor ele passa por cima desse marco, né? E essa ideia esquemática de algo que passa por cima, ela vai motivar vários sentidos, como, por exemplo, em alemão, a ideia de ultrapassar, que em português é quase que idêntica, esse ultra, né? Então, fazer uma ultrapassagem. Aqui a gente tem um professor fazendo um gesto muito parecido, presta atenção no gesto dele aqui, né? É um gesto em arco, está deitado, mas é um gesto em arco, onde ele se aplica para os alunos o sentido de überholen, né? Ou seja, ultrapassar, um carro ultrapassando o outro. É uma aula de alemão, né? Então, aqui, tá vendo? Ele fala, é uma ultrapassagem. Quando ele fala é uma ultrapassagem, ele faz um gesto que nos lembra muito o esquema de arco e que ilustra a ação de ultrapassagem. Então, esse esquema aqui de algo que passa por alguma coisa motiva o verbo überholen em alemão. Mas esse esquema também motiva outro sentido em alemão, que é traduzir, übersetzen. Está vendo que o über está sempre presente, né? Que é esse significado prototípico. Aqui é um outro professor ensinando o verbo, num exercício, o verbo é traduzir, ele pergunta ao aluno o que seria, então, übersetzen, o que seria über nesse verbo, e o aluno fala passar para outra língua. E aí é interessante que os gestos do aluno e do professor são praticamente simultâneos. O professor perguntou antes, então o que seria über aqui? E aí o aluno fala passar para outra língua, e o professor responde exatamente, né? Desculpa. Ele fala, deixa eu dar uma pausa nesse negócio. Ixi, peraí. Desculpa, gente, é só porque estou tentando dar uma pausa, não estou conseguindo. Ele fala que é exatamente isso, né? Passar de uma língua para outra. Né? Então, a gente vê de novo, tanto no gesto do aluno, quanto no gesto do professor, esse esquema está lá, né? Esse esquema cognitivo do arco, de alguma coisa passando por cima de outra, ou passando por outra, superando outra. Vários significados vão sendo motivados. E a gente consegue ver no gesto que esse esquema está lá, ativo para esses falantes, tanto para o nativo do alemão, que tem um esquema de arco, mas também o passar ou traduzir no português também para o aluno ficou ativado, ele dá a ideia de passar de uma língua para outra, ele faz um gesto em arco também muito parecido com o do professor. Esses esquemas, então,
E essas metáforas, o caso aqui de Übersetzen seria uma metáfora conceptual, né? Porque a ideia de passar de uma língua para outra, sair de um lugar e ir para o outro, motivam a metáfora do traduzir. Então, traduzir ou Übersetzen em alemão seria sair de uma língua e ir até outra língua, né? A gente vai dizer que esse esquema cognitivo motiva essa metáfora. O Berhöhle é um pouco menos metafórico, mas ainda é também um pouquinho metafórico. Então, metáforas conceptuais e esquemas imagéticos, elas vão juntas, do nível cognitivo, motivar metáforas verbo-gestuais. Ou seja, a pessoa vai falar uma metáfora, né, uma expressão metafórica na língua, e o gesto vai ilustrar a fonte imagética dessa metáfora, né? Aqui eu estou trabalhando com a ideia de metáfora conceptual lá de Lakoff e Johnson e tal. Então, quando eu falo expressões metafóricas, eu estou me referindo a expressões da vida cotidiana mesmo, verbos, preposições, não apenas aqueles idiomas, expressões idiomáticas, não. Eu vou além, né? Eu estou trabalhando no nível conceptual mesmo. Então, eu vou dar um exemplo aqui, que eu trabalhei recentemente no pós-doc, do esquema de caminho em arco, motivando a metáfora conceptual, ou estando ali na fonte, né, na fonte imagética de uma metáfora conceptual, que eu cunhei como solucionar ou evitar um problema, ou dificuldades em português, é desviar de um obstáculo, né? Eu percebi em vários vídeos que as pessoas usaram o verbo contornar um problema ou contornar dificuldades em português, tem lá na sua fonte imagética esse caminho em arco, né? Não só esse, tem outros esquemas, mas tem o esquema do arco lá, né? Então, a pessoa vai falar contornar as dificuldades e o movimento, né, do gesto. Eu não vou trabalhar aqui agora no formato da mão e tudo, que é outra coisa que a gente olha também, mas eu vou trabalhar aqui só com o movimento, porque é o movimento que vai ilustrar esse esquema, né? A pessoa faz um movimento em arco, por exemplo. Acontece uma dificuldade, ela procura contornar a dificuldade. Ai. Acontece uma dificuldade, ela procura contornar a dificuldade. Então, a gente vê aqui o movimento, né, que ela faz com a mão quando ela fala contornar dificuldades, né? Ela vai dizer, aqui é uma forma, isso aqui representa a minha metodologia, né, de análise gestual, então sempre tem a fala, a fase do gesto e a descrição do gesto. Eu coloco sempre um pouco de conteúdo, né? Tem pessoas que têm resistência, frustração grande, então acontece o desafio, ela supera o desafio, isso é muito importante na análise da metáfora verbo-gestual, porque isso é uma elaboração metafórica, ela usa o verbo superar, mas aqui ainda não está a metáfora vem aqui no contornar, porque contornar, aqui um esquema de arco também, né? Contornar, como a gente viu lá atrás nos exemplos, a gente pode contornar o continente africano, a gente pode contornar o corpo humano, isso é uma ação mais concreta, mais espacializada, mas aqui ela está contornando dificuldades, então isso é metafórico, é altamente metafórico, né? Então, o verbo contornar aqui, para nós da linguística cognitiva, é uma metáfora conceptual, né? Qual que é a metáfora? Seria solucionar o problema, ou superar a dificuldade, desviar do obstáculo. É muito interessante que ela usa o verbo superar bem antes, né? Ela supera o desafio. Acontece uma dificuldade, ela supera, ela procura contornar a dificuldade. Então, aqui, contornar e superar, quase como sinônimos, porém, contornar é metafórico, né? E quando ela fala contornar, ela faz o gesto com o movimento em arco. Então, a gente vê que esse esquema está subjacente a essa metáfora. Um outro esquema que eu percebi também nessas análises é o esquema circular, que também vai motivar essa mesma metáfora conceptual, né? Que solucionar ou evitar problemas ou dificuldades é desviar de um obstáculo. Então, a gente pode ver que aqui a gente vai ver duas metáforas, contornar as críticas, contornar a situação, com movimentos repetitivos circulares, que a gente pode pensar que já é motivado pelo esquema em arco, né? Então, se você continuar fazendo esquemas em arco, continuar fazendo movimentos em arcos, você acaba gerando um movimento circular.
né? Por exemplo, nesse exemplo aqui, Para contornar as críticas que isso na prática deixaria o Reino Unido amarrado à União Europeia, Theresa May. Para contornar as críticas que isso na prática deixaria o Reino Unido amarrado à União Europeia, Theresa May. né? Aqui ela fala para contornar as críticas, né? O que a Theresa May teria feito na época do Brexit? Ela fez alguma coisa para contornar as críticas, a gente teria esses movimentos circulares, mas eu coloquei de propósito aqui movimentos circulares como dois arcos aqui, para a gente, porque eu entendo isso, que aquele movimento em arco primeiro, executado repetidas vezes, vai gerar esses movimentos circulares, né? Mas também o esquema circular está muito ligado também a processos, né? Então, talvez solucionar as críticas, contornar as críticas seria também um processo. Enfim, as duas coisas podem estar aí juntas, né? Então, ela executa esses movimentos circulares aqui quando ela fala contornar as críticas. Um outro exemplo. Recebe informações óbvias, nítidas, que o Dutra estava conspirando para derrubá-lo. E o Dutra não só consegue derrubá-lo, só que o Getúlio foi muito esperto, né, e transformou o que ia ser a derrubada dele num golpe branco, se retira, né, meio que abdica, foi derrubado, mas ele conseguiu contornar a situação. Um pouco mais longo, mas é que precisa de um contexto aqui. Recebe informações óbvias, nítidas, que o Dutra estava conspirando para derrubá-lo. E o Dutra não só consegue derrubá-lo, só que o Getúlio foi muito esperto, né, e transformou o que ia ser a derrubada dele num golpe branco, se retira, né, meio que abdica, foi derrubado, mas ele conseguiu contornar a situação. Então, aqui eu coloquei um pouco mais de contexto, ele está falando da atitude do Getúlio, né, quando viu que ia ser deposto. Ele dá um golpe branco. E aí vocês talvez perceberam que ele fez mais de uma vez o movimento circular para transformar, depois ele fez durante um golpe branco, mas eu queria só o verbo contornar, eu estava focada nisso, então ele repete os movimentos circulares para dizer que o Getúlio conseguiu contornar a situação, né? E aí tem vários outros exemplos, outros só esses dois, então a gente vê como que esses esquemas imagéticos que estão aí, de arco, circulares, né, estão aí ativos para esses falantes no momento em que eles gesticulam, porque os gestos deles representam, ilustra essa motivação esquemática cognitiva que está lá ativa para eles nesse momento. Como está meu tempo aí? Não sei que horas são agora, eu não estou conseguindo ver minhas horas. Adriana, Oi. são 12:08. Meu Deus. Mas eu ainda tenho tempo, né? Até 12:30. Ah, tá. Então dá tempo de falar. Tá acabando, gente. Que bom que eu consegui chegar. Então, como que eu transferi essas coisas? Eu estou fazendo a coisa aqui de trás para frente, porque esses dados que eu acabei de mostrar são do meu pós-doc, mas agora eu vou mostrar do meu doutorado. Né? Como que tudo isso pode ser usado, então, por exemplo, na ideia de fluência conceptual, que eu considero que esses exemplos que eu acabei de mostrar também é uma evidência de fluência conceptual, porém dos falantes do português, né? Mas como que essa fluência conceptual também pode operar no ensino de línguas estrangeiras, que foi o meu foco no doutorado, né? No mestrado e no doutorado, na verdade. O Marcel Danese, um pesquisador canadense, trabalha com várias áreas da multimodalidade, mas também trabalhou com linguística cognitiva, ele cunha esse termo fluência conceptual, né? Então, ele vai dizer, primeiro, que o conhecimento conceptual desempenha um grande papel na orientação da formulação e uso da língua. Conhecimento conceptual, isso que eu estou dizendo até agora, essas metáforas conceptuais, esses esquemas imagéticos e outros conceitos da linguística cognitiva, eles estão ali presentes na língua e eles ajudam na orientação da formulação e uso da língua. Então, ele vai dizer que conhecimento conceptual é também conhecimento gramatical. O sistema conceptual da língua, manifestado em estruturas linguísticas específicas, como, por exemplo, o verbo contornar ou a preposição über em alemão, que vai motivar verbos participiais, né, em alemão, particle verbs, que eu me refiro, né? Não é participiais, é verbos com partículas, nem sei como usa, acho que nem sei como fala esse português, na verdade, desculpa. Eles vão emergir da necessidade classificatória de base cultural. Então, ele também retorna Zapir, Worf, né, Boas, para dizer que também vai ser um tema do nosso curso, que a Geisa vai tratar da linguística cultural,
como que essa conceptualização também surge a partir de constraints, né? A partir de condições assim, culturais, de vivência de uma comunidade de fala, né? Não que restrinja, não é isso restringir o falante, mas ele se manifesta, né? Essas especificidades culturais, essas condições culturais se manifestam na língua ali falada por determinada comunidade de fala. Então, portanto, a fluência conceptual seria a capacidade de formular estruturas que comuniquem o significado literal, mas também figurativo na L1 e na L2, né? Ele vai falar na L2, mas eu incluí a L1 aqui, porque eu amplio essa ideia de fluência conceptual, porque ele fala disso um pouco também, mas ele foca só na L2. Né? Porque você vai ter essa ideia de que, sim, nós temos fluência conceptual, sim, esses esquemas estão presentes, os frames, as metáforas estão ali, então, portanto, no ensino, né, no momento de se ensinar ou aprender uma outra língua, a gente também estaria sujeito a esse sistema conceptual da língua. Então, como isso poderia ser ensinado, como isso é aprendido, essas são as perguntas que o Danés coloca. Colocando aqui também, acrescentando, talvez, a gente que, não sei quantos daqui trabalham com ensino de língua estrangeira, a gente sempre aprende aquelas coisas de competência comunicacional, competência linguística, competência, hoje tem 1000 competências, né? Competência intercultural, pragmática, todas elas trabalham em conjunto, mas ele acrescenta também a competência metafórica, que também pode ser desenvolvida, segundo o Danés, né? O que é essa competência metafórica? É a habilidade de se reconhecer e usar itens lexicais com sentidos metafóricos, itens ou estruturas, tá? Com sentido metafórico, bem como saber localizá-las na escala conceitual, como sendo mais ou menos literais ou abstratos de acordo com o contexto. Então, como eu disse, né? Lá você tem o verbo ultrapassar um carro, é um pouco menos, no caso em alemão, überholen, da forma como o verbo é estruturado, é um pouco menos metafórico do que o übersetzen, que é traduzir, que é muito mais metafórico. Ele faz essas escalas, né? Eu também tentei colocar isso no meu doutorado. Aqui eu retomo, então, aqui já numa análise, né? O caso do verbo traduzir no alemão. Deixa eu só tirar essa barra do coisa na minha frente que eu não estou enxergando. Aqui, né? Ele fala passar para o inglês. Aqui era a frase, né? A frase em alemão tinha uma sentença lá do exercício que eles estavam fazendo que falava que alguém traduziu um texto para o inglês. E aí surge a pergunta, então, o que seria o übersetzen, todo mundo entendeu, traduzir, e o professor queria saber, mas por que tem über, né? Isso é específico do ensino de alemão. E aí o aluno entende, passar para o inglês, né? E o professor responde logo depois, né? Isso mesmo, genau, né? Mas aqui, retomando o exemplo que eu fiz, eles fazem isso quase que simultaneamente, com diferenças de milissegundos, assim, do gesto. Então, a gente percebe esse esquema de arco, essa metaforicidade ativa aqui, né? A Cornélia Müller vai dizer que isso está ativo para o falante no momento, tá? Da fala, no contexto local da fala, isso está ativo para eles, né? Eu retomo aqui o esquema de arco mais uma vez, como que o movimento do gesto, a execução do gesto né, é muito parecida com o esquema prototípico dessa preposição urbana. E aqui é interessante perceber que o aluno entende isso. E talvez um último exemplo seria um outro professor, numa outra aula, nesse caso, professor brasileiro, mas fluente em alemão, muito proficiente, ele vai explicar para os alunos o que é o verbo überholen, né? Mas o mais interessante é que ele não chega a falar exatamente o que é überholen, ele não chega a falar ultrapassar. Ele gesticula de uma tal forma em que o aluno consegue, no final da explicação dele, chegar à conclusão de que o überholen é ultrapassar. Que é esses alunos são alunos mais avançados, mas mesmo assim o exemplo é interessante. Eu vou tocar num outro fora do PowerPoint, porque esse vídeo é um pouco mais... Deixa eu aumentar ele aqui. Vamos lá. Tem as legendas embaixo, né? Es gibt aber Überholen, das Verb ist untrennbar. Dann hier ist eine Straße, ich fahre mein Auto und hier ist ein Wagen, der sehr langsam fährt. Und ich bin in Eile.
Das heißt, weil ich einen wichtigen Termin in 5 Minuten habe. Und was mache ich? Ich überhole den Wagen. Né? Aqui é muito interessante, eu vou repetir, tentar repetir devagar, né? O que ele fala que tem uma rua, eu estou com pressa, eu preciso chegar rápido no meu trabalho, mas na minha frente tem um carro. E o que eu faço, né? Ele faz a rua com a mão, né? Das heißt, das Verb ist untrennbar. Dann ist eine Straße. Então, o verbo dele, as mãos dele modulam uma rua. Isso que é modular, elas modulam uma rua. Ich fahre mein Auto und Aqui não deu para perceber, mas ele faz o movimento de dirigir um carro, que é tipo, esquematicamente, metonicamente, ele balança as mãos assim no ar, como se estivesse manipulando um volante. Isso que é modular uma ação. ist ein Wagen, der sehr langsam fährt. Aí ele coloca uma das mãos na frente e fala: aqui está um carro que está muito devagar. Und ich bin in Eile. Das heißt, weil ich einen wichtigen Termin in 5 Minuten habe. Und was mache ich? Ele põe uma mão na frente para marcar onde está o carro. Isso aqui é um marco, esquematicamente falando. Ele marca aqui é o carro, essa mão aqui é o carro devagar. E com a outra mão ele vai fazer o trajetor, ou seja, o carro que ultrapassa. Né? Ele fez aqui com a outra mão o carro ultrapassando o outro carro. E esse aluno aqui, à esquerda do vídeo, vai entender. Überhole, tá vendo? Ele entendeu, né? Ele fala um pouco errado aqui, mas tudo bem. Ich überhole den Wagen. Aí o professor repete: eu ultrapasso o carro. Aí ele fala: entendi, né? Tem esses asteriscos que o aluno comete alguns pequenos erros, né? Mas, basicamente, ele consegue, através do gesto, levar o aluno a tirar uma conclusão sobre o que aquele verbo que eles estão estudando significa naquele contexto. Bom, gente, isso era tudo que eu tinha para falar. Eu sei que comi quase todo o tempo, mas a gente ainda tem uns 15, 20 minutinhos para pergunta, né, Geisa? Com certeza, né? Não, muito obrigada, Adriana, né, por você ter conseguido ser, apesar de ser obrigada a ser breve, e eu sei que isso foi difícil para você, Adriana. Eu sei, foi. Você foi muito clara, os exemplos, tudo muito claro, né? Foi muito, eu vou muito parar bom. aqui vou parar de compartilhar só rapidamente, porque eu não estou vendo vocês agora. Ok. Elo, diz para a gente aí, quais interações nós temos aí no chat aí. A Elo vai trazer para a gente. Me ouvem? Me ouvem bem? Sim. Legal. Pessoal, eu sou Heloísa, sou estudante de letras aqui da UFMG, estou no 8º semestre, e eu também acompanho aí o time do Polifonia. Só que vocês podem interagir aí no chat, qualquer dúvida que vocês tiverem, que eu te leio, da Adriana. Enquanto vocês mandam aí a pergunta de vocês, queria agradecer a Adriana por aceitar o convite, por essa palestra maravilhosa. É um assunto que, infelizmente, na letra a gente não vê, né, Geisa? E quando vê de forma muito rápida. Eu me lembro que a única vez que eu vi esse assunto foi na aula da Geisa, que ela deu como exemplo o jeitinho brasileiro, né? Que é contornar uma situação. Você lembra disso, Geisa? Na verdade, eu apresentei os dados da professora Urique, que está aqui. Olha só que mundo pequeno. Depois a gente pode procurar também o link do texto da professora Urique e colocar aqui também. Colocar lá nas descrições do vídeo do YouTube, né, de repente. Beleza. Agradecendo aqui no chat, Adriana. Obrigada, gente. Foi muito claro e didática. Nenhuma pergunta aqui por enquanto. Se vocês quiserem mandar mais alguma coisa no chat, dá tempo, viu, pessoal? Enquanto isso, eu quero dar alguns recados para vocês. Para quem não segue a gente, no Instagram, nós temos uma rede social lá que a gente posta tudo sobre as próximas palestras, as próximas informações. É @contatunel. Vou deixar aqui no Instagram, no chat aqui para vocês. E a outra informação é que no momento que vocês ingressaram nessa reunião, vocês se inscreveram, né? E aí, a partir desses dados, nós faremos a lista de chamada. Mas também, a gente precisa das informações pessoais de vocês para solicitar a emissão do certificado. Elo, então, aqui no... Oi.
Desculpa te interromper, mas é porque no chat aqui a professora Lúcia falou que o áudio não está saindo bom, assim, não está saindo com clareza. É isso, né, professora Lúcia? Então, eu vou repetir só o convite da Elo. Ela está falando que é para a gente colocar as dúvidas no chat e que para acompanhar as redes sociais do NELC, ela vai colocar aqui no chat a rede social do NELC, porque nós temos um próximo encontro do Polifonia na última sexta-feira de junho, né? Então, a última sexta-feira de junho, nós vamos nos encontrar aqui de novo no Polifonia. E a Elo também vai colocar ela estava explicando que no momento que entrou, a gente, todos nós fizemos uma inscrição, né, no Zoom, mas ela está colocando também um Forms, que é uma lista de presença para emissão de certificado. É isso, né, Elo? A Adriana colocou também aqui o contato dela, mas, Adriana, vamos abrir... Eu já tirei o PowerPoint. Vamos abrir para perguntas aqui. Elo, fica de olho aí, se aparecer alguma pergunta. Eu gostaria, Adriana, porque eu sei que nós temos aqui assistindo a gente estudantes do primeiro período, né? E eu queria fazer duas perguntas, uma pegando carona no comentário que o Tiago fez aqui, né? No vídeo do professor, em que o professor e o aluno repetem o mesmo gesto. E aí o Tiago comenta, né? Que ele fala da seguinte forma: nesse vídeo é interessante ver como o aluno reflete o gesto do professor. E eu gostaria de pensando em tudo que se apresentou para a gente aí, eu poderia afirmar que nesse momento, então, em que nós estamos compartilhando uma língua, um contato linguístico aí de duas línguas, a gente estaria compartilhando, então, esquemas cognitivos? A gente pode falar disso? Eu não, acho que refletir, eu entendi. Refletir, eu não posso dizer se ele reflete, porque fica parecendo que ele imita. Na verdade, o gesto é feito simultaneamente, eu prefiro dizer assim. Entendi. Né? E afirmar que aquele esquema que eles estão discutindo a aula inteira, isso, né? Não é o primeiro exemplo, tá? É um dos exemplos. E que aquele está ativo para os dois naquele momento, né? Então, compartilhar, talvez, né? Aí a gente tem que pensar se o que está ativo para o professor, com certeza, é o UBA, né? Mas será que para o aluno está ativo o UBA ou passar para o inglês em português também é em arco, né? Também essa ideia de passar para uma outra língua dá a ideia de arco também. Então, talvez existe ali coincidências entre os dois esquemas conceituais, os esquemas... entre os sistemas conceituais das duas línguas, que eu acho que é o mais, eu poderia dizer que é o mais provável aqui. Talvez para isso precise de um experimento, algo maior para afirmar isso. Ali eu tenho aquele exemplo, né? Eu tenho mais outros exemplos de outras aulas em que os alunos realmente respondem com gestos, né? E que compreendem. Esse último exemplo, por exemplo, quando o aluno realmente entendeu o significado daquele gesto, né? Que estava ali muito claro também que o professor falou. Essas coisas acontecem, assim, dos alunos perceberem, mas o que eu posso dizer é que nesse exemplo específico que o Thiago mencionou, você tem esquemas ativos ali naquele momento que, ao meu ver, são parecidos no português e no alemão. Então, e isso Danese fala, vai ter coisas que línguas compartilham, vai ter coisas que línguas não compartilham, né? E o problema está, na verdade, naquilo que não compartilha. O Thiago levantou a mão, eu acho. Sim, Thiago. Isso foi. Era para, primeiramente, Adriana, adorei a tua apresentação. Sim, alguém comentou aqui, super didático, tal, pensei, Adriana é professora sempre, né? Além de pesquisadora. Muito bom mesmo, né? Eu chamei também alguns dos meus orientandos para comparecer. Eu já vi que tem uma minha, que inclusive é a Amanda. Bom, para comentar, na verdade, né, o meu comentário, né? Porque assim, eu coloquei rapidamente refletir, mas aí, logo após o meu comentário, tu comentaste, né? Tu falaste assim, milissegundos. Então, onde é que eu vejo o termo do... Tem um termo que eu acho que pode ser uma boa sacada, uma boa saída, que é o da intercorporeidade, né? Aí tu falaste agora muito bem que não é que ele refletiu, mas estavam ativos ali, né, ao mesmo tempo. Então, estou pensando mais numa perspectiva mesmo bem interacional, porque se a gente pensar nesses modos nas camadas semióticas, né, da prosódia, do verbal, e aí ele também já vinha com um gesto no meio, eu fiquei pensando agora pensando assim, na Elizabeth Benker, de um texto dela de 2008, salvo engano, sobre o espaço intersinestésico.
Então, assim, eles já estavam entrando, assim, a meu ver, né, numa sincronia interacional, e é quando tu colocas aqui, né, que eles acabaram ali, né, ativando ao mesmo tempo esses esquemas, é muito provável mesmo, né, que tenha acontecido de simultaneamente ativarem, mas ao mesmo tempo eu fico pensando em termos de intercorporeidade, se de alguma forma, né, eles acabam espelhando esse esquema, como por exemplo, a saída via verbal, né, já que estava lá, acho que é Überholen, né? Não, não era Überholen, era Uber. Eu só sei que tem um Uber aí no meio. Isso mesmo, mas E aí eu fiquei pensando nisso agora, né? Para, claro, de repente abordar essa ideia de que eles sincronizaram um mesmo gesto, né? E aí cria esse espaço aí de coabitação do meu corpo no corpo da pessoa e da pessoa, o meu da pessoa e da pessoa no meu corpo, é mais ou menos isso. Só para explicar mais ou menos a ideia da intercorporeidade e dar essa construção de sentido aí, né? Já que já que tu falaste, né, que eles estão no momento de aula e construção de conhecimento, enfim, era isso. Estou botando aqui de novo o exemplo, é esse aqui que ele está falando, né? Porque assim, eu acho porque foi algo que eu comentei, inclusive, com a Amanda, minha orientanda, né? Que a responsividade, né, em termos de interação, também dá seria o nosso feedback, né? De que o aluno está compreendendo, ou pelo menos está seguindo aquilo que a gente está falando, né? E aí, esse gesto do aluno, muito também, em termos de responsividade, né? Nos mostra a compreensão dele da explicação. Bem legal mesmo. É isso aí. Adriana, e pensando nos nossos estudantes que estão aqui, né, e às vezes foi a primeira vez que eles ouviram falar, igual a Elô falou, né, a graduação é muito ampla, né, e às vezes não dá para entrar em termos mais específicos, isso é normal também, né, são escolhas, né, mas de qualquer forma, esse estudante entrou aqui, te ouviu a primeira vez sobre esse assunto, aonde que ele pode procurar saber mais sobre isso? Mesmo se eu estou me interessando, tenho interesse em pesquisar sobre isso, por onde que ele vai? O que você recomenda? A minha tese. Não, enfim, a gente tem, talvez em português, no Brasil, algumas publicações já, do nosso grupo lá, o ACMI, mas também do LabGest. Eu publiquei, no meu Lattes tem lá as coisas que eu publiquei em ambas, tem algumas coisas em português, talvez eu possa agora, rapidinho, fazer o que eu não fiz, que eu joguei aqui para o final, mostrar um pouco quem são essas pessoas que são talvez as bases, né? Excelente, excelente. Aí você já tem nomes. De gesto. Além do seu, é óbvio, do já citado. O meu, a coitada de mim. A gente tem o Adam Kendall, provavelmente muitos de vocês já conhecem, infelizmente faleceu ano passado, né? Mas deixou aí seu legado. Um livro dele basilar, né? É o Gesture, para quem tiver acesso, conseguir ter acesso, ele tem no Kindle e tal. Tem outros acessos aí que a gente conhece, né, gente? Mas é um livro basilar, defende os conceitos do gesto, como enunciações de ações visíveis, né? Ele afirma que o enunciado gestual e verbal constitui duas formas integradas de expressão, produzidas conjuntamente, a partir de uma orientação de um único objetivo, enfim. A obra do Adam Kendall é referência. Tem o Jürgen Strick, que vai trabalhar mais nessa perspectiva que eu falei lá atrás, etno-metodológica, conversacional. O livro dele, Gesture Craft, também é algo que tem que ser lido para quem estuda gestos hoje em dia. O professor Uric, inclusive, teve até a felicidade, né, de fazer um pós-doc com ele. Eu recomendo muito o livro do Jürgen Strick. A gente tem o Gesture in Thought e o Hand and Mind do David McNeil, também é um exponencial hoje nos estudos dos gestos, né? E ele sugeriu pela primeira vez que a análise espontânea de gestos, ou melhor, a análise de gestos espontâneos involuntários seria uma forma de acessarmos o pensamento do falante como uma conceitualização. Então, toda essa questão cognitiva que eu trouxe hoje começou lá atrás com o David McNeil, né? Que hoje faz basicamente gestos, psicolinguística, interação em máquina, ele está muito nessa área,
nos Estados Unidos. Os livros da Cornélia Müller, né? Felizmente, o Rei da Begleiten Gästen só está em alemão, mas o Metaphor Dead and Alive, aqui, Sleep and Waking, esse livro é muito bom, onde ela vai realmente desenvolver a ideia de visão dinâmica da metáfora, onde ela fala não só de metáforas verbo-gestuais, mas também de imagem e texto, mas todos os livros, né, toda a obra dela, assim, também é básica nessa área de gesto e metáfora, né, juntamente com o Alan Schenck, né, que ele também, ele e a Cornélia, por exemplo, escreveram Metaphor and Gesture, que é também uma referência hoje, né, existem vários outros, não sei se não tem mais, acho que não. Isso seria basicamente essas perspectivas que a gente tem hoje na área de estudo de gestos, e a partir disso aqui tem muita coisa sendo feita, né? Mas eu posso depois fazer uma lista, talvez, de alguns artigos em português, que a gente tem nos grupos aí brasileiros que foram publicados, né? Capítulos de livros também, que a gente publicou em português, e disponibilizar aí para a Elô, para a Geisa, para compartilhar com vocês, né? Para esses alunos iniciantes lerem, né? Porque tem coisas já sendo publicadas. Eu tenho uma lista gigante de artigos e pesquisas de vários outros professores, que envolve gesto e também gesto e cognição, mas gesto e interação, gesto e aquisição de linguagem, tem muita coisa para ser lida aí. Aí eu posso depois passar uma lista para quem quiser. Ótimo, e aí a gente pode colocar isso, né? Tipo assim, para primeiros passos, né? E colocar lá na Nick colocou descrição. aqui o handbook aqui também, eu acabei esquecendo. Eu estava em outro slide, gente, só que eu fiquei com tanto medo de falar demais que fui cortando os slides. Mas tem o handbook da Cornélia. Adriana, você está de parabéns, tá? Você cumpriu o prazo, tá tudo certo, você está de parabéns, essa estrelinha brilhou, e com uma clareza incrível, né? Tenho certeza que todo mundo que assistiu compartilha da mesma opinião. Muito obrigada mais uma vez, Adriana, pela sua gentileza de estar aqui com a gente. Muito obrigado a todos, né, por esse final de manhã agradável, início de tarde agradável, né? E nos encontramos novamente no próximo Polifonia, última sexta-feira de junho, né? Para a gente falar a data aqui bonitinha, quer ver? Deixa eu conferir. Dá tchau para os friendly faces aqui, Dani, todo mundo que eu tô vendo aqui, Eurique, Cineide. Dia 30 de junho, né? Eu vou mas assim, a gente vai divulgar, pode ficar tranquilo. Acompanha as redes, como diz Elô. Elô é a nossa, né, garota das redes sociais aí. Muito obrigada mais uma vez, Adriana, e obrigada a todos, gente. A gente encerra por aqui, então. Tchau, tchau, gente.